Oi pessoal, a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje eu vim falar de um tema, muito importante para nós entendermos sobre isso, para que a gente possa parar de fazer parte dessa revolução sexual e fazer parte da revolução do amor, que foi para isso que Deus nos criou. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso corpo, sobre a importância dele e sobre como, Deus nos pensou enquanto seres humanos, enquanto corpo de cada um de nós, Para poder explicar tudo isso, eu peguei bases da teologia do corpo de São João Paulo II, que eu tava dando uma estudada e eu achei super interessante. A gente precisa entender mais, para que somos, como fomos criados por Deus. E eu acho que isso é muito interessante para que a gente saia dessa mentalidade de querer usar o outro, E o contrário do amor não é o ódio, é usar o outro e jogar fora. Então a gente precisa parar com essa cultura de querer usar a mulher, sabe? Da mulher querer ser usada, da mulher se expor. E isso às vezes é inconsciente, Não é que as mulheres queiram ser usadas. Mas isso acontece e tem um motivo, Isso está no inconsciente e tem um motivo, que é o pecado original, e a gente vai falar disso hoje. Então, para poder explicar, como eu acabei de falar, a gente vai ter que voltar lá no Gênesis. Por quê? Porque sabendo de como foi a criação, a gente vai conseguir poder explicar um pouquinho do que acontece hoje, Dos resultados de tudo que aconteceu lá na criação, lá no Gênesis, para saber como que a gente lida com essas coisas hoje. Então, o homem, ele é sozinho, O homem, ele foi criado por Deus e ele é sozinho. Ele tem essa solidão originária que João Paulo II se refere na teologia do corpo. E essa experiência é um trampolim para o amor, para a comunhão e para o amor. Então, essa solidão, ela tem um propósito, Só que, muitas vezes, a gente acha que essa solidão vai ser curada aqui na Terra. Quando Deus lá criou Adão, criou o homem, ele criou Adão e não criou logo em seguida Eva. Ele esperou um tempo, porque ele criou Adão, aí criou os animais e ainda fez Adão nomear os animais e tal. E só depois de tudo isso que ele criou Eva, Mesmo lá quando Adão estava só com os animais, Adão se sentiu sozinho ainda, porque ele não tinha um semelhante. E esse semelhante era a mulher, Que veio pra criar. Que veio pra criar, ótimo. Que veio pra auxiliar o homem, mas não para curar a sua solidão. A mulher veio para auxiliar o homem para curar a sua solidão, não nela, mas em Deus. Então a gente tem que parar com essa mentalidade de eu só vou saciar a minha, A gente tem que parar com essa mentalidade de assim, eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar um homem. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma mulher, Eu só vou ser feliz se eu for numa balada e ficar com uma fulana. Não, gente, não é aí que está a nossa felicidade. Vocês podem tentar curar a solidão de vocês, olha, com o total, entendeu? Mas Deus nos criou, Deus criou o homem e a mulher, esse primeiro casamento, para que fosse um trampolim para o casamento final, que é o casamento de Deus e da humanidade. Por isso que é tão importante, o homem e a mulher aqui na Terra, para que eles possam um ao outro ser um trampolim para o amor de Deus, O homem e a mulher estão aqui para se auxiliarem nesse caminho rumo ao céu. Por isso que é tão importante a gente ser críticos, com o que a gente, com quem a gente vai ficar junto, Com quem a gente vai escolher para ser o nosso marido, ser a nossa esposa, ser o nosso namorado, ser a nossa namorada. Parar de querer usar uns aos outros, E isso eu vou explicar por que a gente tanto quer usar uns aos outros, Então, focando nessa parte de usar, o que acontece, Para vocês terem uma ideia, a nudez em si, Deus não criou pensando ela como uma coisa negativa, que é o que a gente tem hoje em dia, Deus nos criou e criou a nudez como uma coisa inocente, Tanto que Adão via Eva, antes do pecado original, como uma mulher, um corpo, um templo do Espírito Santo, que lembrava, quando ele via Eva como algo, uma janela para Deus. Adão via Eva como um ícone. Um ícone é uma janela que abre para Deus.
Só que a partir do pecado original, a partir do momento que o homem, né, quis tomar o lugar de Deus, Adão passa a ver Eva como um ídolo, como alguém que toma o lugar de Deus. E ele para de ver no corpo de Eva, ele para de ver nessa nudez, né, que eles estavam nus, tá na Bíblia isso, na criação. Ele para de ver o corpo de Eva como algo que o leva para Deus e começa a ver o corpo de Eva como algo que não mais leva ele para Deus. E é aí que mora o problema. Porque a nudez, ela passa a ser algo negativo, né? E os homens começam a olhar para as mulheres com o intuito de querer usar elas, né? E as mulheres também têm essa questão de serem usadas, né? Tanto que, em alguns momentos, a gente consegue notar essa relação de servo e escravo, né? Então, por isso que é tão importante a gente voltar lá no Gênesis, voltar lá na criação, para poder entender por que hoje em dia a gente tem que usar roupas modestas, tem que cuidar da modéstia, né? O homem tem esse impulso mais forte, porque ele tem né, a partir do pecado original, ele começa então a ter essa visão de Eva não mais no corpo dela como algo que o leve para Deus, mas algo que não leve mais para Deus, né? Então, este é o problema. E assim, gente, isso se reflete muito no hoje, né? A gente tem que parar de olhar, né, dos meninos olharem para as meninas como um objeto, como uma carne, como algo que vai saciar o prazer, né? Porque o que acontece agora? O homem olha para a mulher querendo usar a mulher para sua gratificação sexual. E a mulher olha para o homem querendo ser usada e usar do homem para sua gratificação emocional. Então, assim, a gente tem que parar com isso, né? Parar com essa visão errada. O corpo do outro tem que ser um trampolim para mais perto de Deus, né? Não o corpo do outro, mas o outro em si. A gente não pode mais ficar... depois do pecado original, a gente não consegue mais, né, olhar para o corpo de alguém e lembrar de Deus, por exemplo. E é por isso que é tão bonito a gente poder voltar a ter essa inocência, digamos assim, né? De olhar para o outro e pensar em Deus. E não de olhar para o outro com o intuito de querer usar daquela pessoa. Por isso que é tão importante a espera, né? De ter a relação só depois do casamento. Porque o que acontece? A relação sexual, ela é uma total entrega de cada um, tanto do homem quanto da mulher. Quando acontece relação sexual, é como se o esposo e a esposa, né? O noivo, esposo. Que já estão casados, né? O esposo e a esposa, tá certo? Eles falassem, eu sou todo teu. E como é que acontece quando a pessoa tem uma relação antes do casamento, né? Ela vai lá e diz, eu sou toda tua, eu sou todo teu. Acaba e cada um vai pra sua casa. Isso é uma entrega total? Não, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que o corpo, ele não foi feito para que a gente use uns dos outros, né? Deus não quer que a gente use uns dos outros. Deus quer que a gente use uns dos outros para ir para mais perto dele, para curar essa solidão originária. E para mais que isso, para que a gente use dessa solidão originária, né? Desses trampolins, né? Do homem e da mulher, de ir para mais perto dele, para que a gente tenha o casamento real, que é o casamento nosso, fazendo parte do plano divino de Deus. Por isso que é tão importante, né? A gente cuidar do nosso corpo, a gente pensar que ele é o templo do Espírito Santo, e ele é, né? E tratá-lo dessa forma. Que os meninos passem a olhar para as meninas não como um ídolo, assim como Adão olha para Eva depois do pecado original, mas que os meninos olhem para o corpo da mulher como um ícone, como algo que o leve para mais perto de Deus. Se a gente continuar alimentando essa mentalidade pós o pecado original de usar do outro como um objeto, a gente não vai estar amando o nosso namorado, nossa namorada, o nosso esposo, a nossa esposa. A gente vai estar usando. E isso não é amor. Então, por isso que é tão importante a gente pensar no nosso corpo, pensar em como Deus nos criou. Porque é para isso que a gente tem que voltar ao nosso olhar, né? A nossa mentalidade. Então, por isso que agora as mulheres têm que, né, cuidar da vestimenta com modéstia, e os meninos
tem que frear esses impulsos, né, de querer usar a mulher como objeto, porque isso não é amor. Então, fica o recado, meninas, né, que a gente consiga ajudar também os meninos, né, e nos ajudar, e nos valorizar, e para que os meninos nos enxerguem, não pelo nosso corpo, não pelo que a gente tem fisicamente, mas que eles nos enxerguem pelo que a gente é, pela nossa personalidade, para que eles nos amem, porque o amor não é o físico, né? O amor é uma decisão, o amor é uma escolha, o amor é querer levar o outro pro céu. Se tu não tá pensando nisso, se tu tá pensando só na carne, né, nessa concupiscência que a gente tem, né, São João da Cruz fala sobre a tríplice concupiscência, que são, né, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne fala daquilo, da gente querer exagerar em tudo, né? De querer comer que nem uns loucos, de beber que nem uns loucos, e querer usar dos prazeres da carne loucamente, assim. E isso são as raízes do pecado, dos 3 pecados. Depois a concupiscência dos olhos, né? Da gente imaginar as coisas, né? Não da carne já, mas é agora dos olhos, né? De olhar e desejar. Então, é aquilo que tem na Bíblia, né? Que fala sobre, a partir do momento que a gente deseja o outro, né? No nosso coração a gente tá cometendo um adultério. Então é isso que eu queria passar, gente, que a gente consiga nos valorizar como pessoas, cuidar do nosso corpo e passar com o nosso corpo o projeto de Deus, né? O que Ele nos criou, que é sermos imagem e semelhança de Deus. O vídeo ficou um pouco longo, desculpa qualquer coisa, tô com umas bolas na minha cara de sol. Mas eu queria que esse vídeo fosse um pouco mais sério para que a gente entendesse realmente a importância da gente nos guardar, da gente esperar pelo outro, né? Porque tá tão banal isso, sabe? Essa coisa de ter relação sexual para suprir as nossas carências, para suprir a nossa solidão, sendo que a nossa solidão só vai ser suprida com Deus. Então é por isso que eu queria vir conversar com vocês sobre isso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comecem a estudar